Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Depois de praticamente 2 semanas, né, se eu não me engano, estamos de volta. Algumas pessoas sabem o motivo, né, da nossa pausa aqui nas lives, né? Tive um momento um pouco difícil aqui com a minha família, algo inesperado que acabou ocasionando um óbito, e foi muito difícil esses últimos dias, muitas coisas para cuidar, enfim. Mas estamos de volta. Peço perdão pelo tempo aí, pela ausência. E vamos iniciar então nossa leitura do livro de Números, né? Hoje, confesso que vai ser um dia um pouquinho cansativo, porque a gente já vai começar no primeiro capítulo falando de genealogias, né? Famílias, enfim. Mas eu creio que é um livro que tem algumas coisas bem interessantes pra gente aprender. Levítico, a gente vê ali, né, o Senhor instruindo o povo a se organizar quanto aos rituais, quanto aos sacerdotes, aos serviços, né, que deveriam ser feitos no tabernáculo, os sacerdotes. Então, organiza ali espiritualmente o povo de Israel. E em Números a gente vai ver uma organização para a guerra, né, uma organização militar. A gente vai ver, né, falando para separar aqueles que têm capacidade de ir para a guerra, de lutar na guerra, etc. Enfim, então tenham um pouquinho de paciência. Vai ter um ou outro capítulo um pouco mais cansativo, mas a gente vai aprender bastante coisa interessante também em Números. Amém? Vamos orar então, porque eu já começo falando, né, acabo me estendendo, e aí pode acabar passando desapercebido a nossa oração. Amém. Me perdoem, gente, porque eu tô com uma crise de bronquite. E aí eu tô com a voz assim bem rouca, vira e mexe eu dou uma tossida. Também foi um diagnóstico inesperado. Acho que o meu emocional ficou muito abalado nessas últimas semanas e acabou também me dando essa crise. Eu fui no médico achando que era só uma garganta inflamada e tô tomando bombinha, olha só. Mas amém. Senhor Deus, Pai amado e querido, te damos graças, te louvamos, Senhor, por esse momento em Tua presença, pela oportunidade de estarmos reunidos para ler a Tua palavra, para aprender de Ti, para ouvir a Tua voz. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, e fala conosco, Pai, nos ensina, nos revela a Tua vontade para nossas vidas. Esteja conosco, Pai, durante essa semana, cada dia. Senhor, guarda os Teus filhos, que eles possam estar sendo, Senhor, guardados para estarem aqui nesse momento para aprender de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém? Tô deixando gravado, tô gravando agora mesmo na segunda-feira, mas precisei gravar um pouquinho na parte da tarde, porque eu tenho um compromisso e pode ser que eu não chegue a tempo e eu não quero mais adiar o nosso retorno à nossa leitura, né? Para estarmos aqui reunidos às 8 horas. Então, às vezes pode ser que vocês ouçam um barulho de alguém passando aqui, ou um cachorro latindo, alguma coisa assim, mas vocês já estão acostumados, porque à noite a gente também tem esse probleminha às vezes aqui em casa, né? Então, vamos lá. Números. Vamos começar com o recenseamento, né? Que é a contagem ali do povo. E é um capítulozinho um pouquinho grande, como eu falei para vocês, um pouquinho mais chato. Então, eu vou ler aqui de forma mais corrida, né? No primeiro dia do segundo mês, no segundo ano após a saída do Egito, o Senhor falou a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, dizendo: Fazei um recenseamento de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo seus clãs e suas famílias, contando todos os homens um a um pelo nome. Todos os maiores de 20 anos, capazes de sair à guerra em Israel, a estes tu e Arão contareis segundo seus exércitos. Estará convosco um homem de cada tribo, que seja chefe da família de seus pais. São esses os nomes dos homens que estarão convosco. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. Agora são os nomes complicados que vocês também tenham paciência comigo. Então, ele está dizendo aqui, né, para ele separar um filho, né, mais velho de cada tribo para ajudar a fazer essa contagem. E aqui ele está dizendo quem são esses que vão ajudar ali a Moisés e Arão na contagem, né, dos filhos, nos descendentes ali de cada tribo, tá? 7. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Zoar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur.
De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aiezer, filho de Amizadai. De Aser, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, os líderes das tribos de seus pais, os clãs dos chefes de Israel. Então Moisés e Arão tomaram estes homens que foram declarados pelos seus nomes e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês. No primeiro dia do segundo mês, declararam a desobediência deles segundo seus clãs e declararam a descendência deles segundo seus clãs e conforme suas famílias, e todos os homens de 20 anos para cima foram relacionados por nome, um por um, como o Senhor ordenou a Moisés. E assim ele os contou no deserto de Sinai. E observem que tem essa determinação que deve ser os homens acima de 20 anos, porque eles querem contar principalmente aqueles que estavam preparados para lutar, para ir para a guerra, né? Isso é algo importante que vai ser determinado, assim, vai ser contado, né, nesse recenseamento. Além disso, aqui no livro de Êxodo, a gente vai ver todo o período quase que o povo vai passar no deserto, né? O povo vai estar a gente vai ver um período de tempo de 38 anos, né, no livro de Números, a partir do segundo mês, como a gente viu aqui nos primeiros versículos do segundo mês, depois que eles saem do Egito, começa essa contagem e a gente vai ver o livro de Números, ele se desenrola até quase os 40 anos, né, até, né, Moisés praticamente partir, né. 20. Dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, conforme seus clãs e suas famílias, foram relacionados, um por um, os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos os aptos para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, conforme seus clãs e suas famílias, foram relacionados um por um, os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos os aptos para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Então, da tribo de Ruben, 46.500. Da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, conforme seus clãs e suas famílias, foram relacionados os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos aptos para a guerra. Foram contados dele, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, conforme seus clãs e suas famílias, foram relacionados os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos aptos para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Observem que ele sempre vai falar os maiores de 20 anos e os que estão preparados para a guerra, né? Dos filhos de Issacar, conforme seus clãs e suas famílias, foram relacionados os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos aptos para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, conforme seus clãs e suas famílias, foram relacionados os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos aptos para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, conforme seus clãs e suas famílias, foram relacionados os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos aptos para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, conforme seus clãs e suas famílias, foram relacionados os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos aptos para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, conforme seus clãs e suas famílias, foram relacionados os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos aptos para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, conforme seus clãs e suas famílias, foram relacionados os nomes de todos os homens de 20 anos para cima,
todos aptos para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Aser, conforme seus clãs e suas famílias, foram relacionados os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos os aptos para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Aser, 41.500. Dos filhos de Naftali, conforme seus clãs e suas famílias, foram relacionados os nomes de todos os homens de 20 anos para cima, todos os aptos para a guerra. Foram contados deles, da tribo de Naftali, 53.400. Estes foram os homens contados por Moisés, Arão e os cabeças de Israel, 12 homens, um de cada uma das famílias. Assim, o total de todos os contados dos filhos de Israel, segundo suas famílias, de 20 anos para cima, todos aptos para a guerra, foi de 603.550 homens, né? Olha como eles já estavam, aqui é o povo que saiu do Egito, né? Porque tinha pouco tempo que eles saíram do Egito quando essa contagem foi feita. Então, a gente pode se basear mais ou menos a quantidade que saiu ali do Egito, né? Porque já eram acima de 20 anos, então não eram nem os que tinham nascido ainda no deserto. Só para conferir se eu tô falando certo, são 2 meses mesmo, né? No primeiro dia do segundo mês, no segundo ano após a saída do Egito. Então, foi 2 anos depois, tá? Me desculpem. Foi depois de 2 anos essa contagem foi feita. Então, esses maiores de idade que estavam aptos para a guerra já foi da geração que saiu do Egito, né? Porque quem nasceu ali no deserto ainda era bebê, né? De no máximo um ano e pouquinho de idade. A tribo dos levitas, porém, segundo suas famílias, não foi contada entre eles. O Senhor tinha dito a Moisés somente não contar a tribo de Levi, nem tomar a soma dela entre os filhos de Israel. Estabelece, porém, os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos os seus utensílios e sobre tudo o que lhe pertence. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles o administrarão e se acamparão ao redor dele. Quando o tabernáculo tiver de partir, os levitas o desamarrarão, e quando o tabernáculo parar, os levitas o amarrarão. O estranho que se aproximar dele será morto. 52. Os filhos de Israel se acamparam, cada um no seu esquadrão, junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Os levitas, porém, se acamparam ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel. Os levitas terão cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel de acordo com tudo que o Senhor ordenou a Moisés. Porque, então, estava sendo sendo feita uma contagem dos que podiam ir para a guerra. E os levitas foram designados, né, depois lá do episódio do bezerro de ouro, enfim, que a gente já viu. Os levitas foram ali, ganharam essa honra do Senhor, digamos assim, de serem os responsáveis por cuidar ali do tabernáculo, do serviço, né? Não o que os sacerdotes faziam, mas os levitas os que auxiliavam. Quando ia transportar o tabernáculo, eles desmontavam, eles carregavam, e eles, por cuidar também das coisas sagradas da casa do Senhor, não podiam ter sangue nas mãos, né? Então, além dos levitas não serem contados para ir para a guerra, eles também depois lá, quando forem feitas a distribuição do território de Canaã, né, da terra prometida, eles também não vão ter ali uma terra própria, né? Porque eles também vão sempre viver supridos ali também, materialmente falando, pelos recursos do templo, do tabernáculo, no caso, tá? Eu tô só marcando aqui esses versículos, que depois eu gosto que fica mais fácil de eu encontrar. Então, vamos ler o capítulo 2 também. Amém. A ordem das tribos no acampamento, que aqui já está fazendo, quando eles estavam acampados no deserto, o tabernáculo era montado e tinha uma ordem em que a cada tribo, né, ficava acampada em volta do tabernáculo. Então, ele vai falar um pouco disso para nós. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto à sua bandeira, segundo as insígnias da sua família. Ao redor, a certa distância da tenda da congregação, se acamparão. Ao oriente, se acamparão os da bandeira do exército de Judá, segundo seus esquadrões. Naasson, filho de Aminadab, será líder dos filhos de Judá.
O seu exército, segundo o recenseamento, é de 74.600. Junto a ele se acampará a tribo de Issacar. Natanael, filho de Suar, será líder dos filhos de Issacar. Seu exército, segundo o recenseamento, é de 54.400. Depois, a tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon, será líder dos filhos de Zebulon. O seu exército, segundo o recenseamento, é de 57.400. Todos os contados do exército de Judá são 186.400, segundo os seus esquadrões. Estes marcharão primeiro. Ao sul, eu vou ver depois uma imagem, vou botar lá para vocês no grupo de como era feita essa divisão no acampamento. Tem umas imagens ilustrativas bem legais na internet. Peraí, marcharão juntos. Calma aí que eu me perdi, gente. Estes marcharão primeiro. Versículo 10. Ao sul se acamparão os da bandeira do exército de Ruben, segundo seus esquadrões. Elisur, filho de Sedeur, será líder dos filhos de Ruben. Seu exército, segundo o recenseamento, é de 46.500. Junto a ele se acamparão a tribo de Simeão. Selumiel, filho de Zurizadai, será líder dos filhos de Simeão. O exército, segundo o recenseamento, é de 59.300. Depois a tribo de Gade, Eliasaf, filho de Deuel, será líder dos filhos de Gade. O seu exército, segundo o recenseamento, é de 45.650. Todos os contados do exército de Ruben são 151.450, segundo os seus esquadrões. Esses marcharão em segundo lugar. Então, partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos. Como se acamparão, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. Então, quando eles se levantassem para marchar, né, para se transportar, mudar ali de local, o acampamento, eles iam marchar ainda nessa mesma ordem de distribuição em que eles estavam sendo determinadas que eles acampassem, tá? 18. Ao ocidente se acamparão os da bandeira do exército de Efraim, segundo seus esquadrões. Elisama, filho de Amiúde, será líder dos filhos de Efraim. Seu exército, segundo o recenseamento, é de 40.500. Depois a tribo de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur, será líder dos filhos de Manassés. Seu exército, segundo o recenseamento, é de 32.200. Depois, a tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideone, será líder dos filhos de Benjamim. Seu exército, segundo o recenseamento, é de 35.400. Todos os contados no exército de Efraim são 108.100, segundo seus esquadrões. Eles marcharão em terceiro lugar. Ao norte se acamparão os da bandeira do exército de Dan, segundo seus esquadrões. Aiezer, filho de Amizadai, será líder dos filhos de Dan. Seu exército, segundo o recenseamento, é de 62.700. Junto a ele se acamparão a tribo de Azer. Pagiel, filho de Ocrã, será líder dos filhos de Azer. Seu exército, segundo o recenseamento, é de 41.500. Versículo 29. Depois, a tribo de Naftali, Aira, filho de Enã, será líder dos filhos de Naftali. Seu exército, segundo o recenseamento, é de 53.400. Todos contados no exército de Dan são 157.600. Esses marcharão em último lugar, segundo as suas bandeiras. São estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo as casas dos seus pais. Todos os recenseados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Os levitas, porém, não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Os filhos de Israel fizeram tudo de acordo com o que o Senhor ordenou a Moisés. Assim, se acamparam segundo as suas bandeiras e assim marcharam, cada qual segundo o seu clã e a sua família. Então, a gente vai estar começando a ver, né, como o Senhor foi organizando eles, até militarmente falando, né, para serem vistos. Creio que quando eles iam chegando nos locais, essa organização chamava a atenção, né, como a gente vai ver mais à frente, lá no episódio, eu não me lembro qual rei que chama Balaão para amaldiçoar Israel, mas
as nações vão vendo eles organizados, né? Com poderio militar, com muitos homens, digamos assim, né? Então, o Senhor vai dando também essas orientações que eu creio também era para a segurança do povo, a segurança do tabernáculo e também, né, organizando para quando chegasse o momento deles irem lá tomar a terra prometida. E aí, então, a gente vai ver outras coisas aqui no livro de Números que vai ser importante para a gente entender como foi esse processo no deserto do povo de Israel. Amém? Então, amanhã, se Deus permitir, nós estaremos juntos aqui de novo às 8. Mesmo que eu não possa estar às 8, eu vou sempre tentar deixando gravado para a gente não perder novamente o nosso cronograma, não deixar de fazer a nossa leitura bíblica, continuar nessa luta, né, nessa batalha, tá bom, irmãos? Orem por mim, pela minha saúde principalmente, que eu preciso que a minha voz volte. Hoje eu ainda tô conseguindo falar, teve dias que minha voz, eu fiquei completamente sem voz. E é isso. Amém, né? Obrigada pela companhia de vocês, quem está aqui assistindo ao vivo, quem está assistindo gravado. Deixa seu like, deixa seu comentário, que eu vou estar aqui com vocês no chat também, tá bom? Fiquem com Deus, a paz do Senhor e até amanhã.